Hoje falaremos do caso da pantera de Minas, Ângela Diniz, que foi brutalmente assassinada por seu amante Doc Street no dia 30 de dezembro de 1976 em Búzios. Este foi um caso muito comentado na época, não somente pelo feminicídio em si, mas também porque as opiniões se dividiram quanto à culpa do assassino, uma vez que uma parte da população queria que ele fosse considerado inocente e outra parte da população queria que ele fosse considerado culpado. Mas vem comigo que eu te conto todos os detalhes. Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Se você não me conhece ainda, eu sou Edilene Neves e aqui falamos sobre casos criminais reais, mistérios e tragédias. E se você está voltando, muito obrigada por voltar. E eu peço de sempre que você curta o vídeo, que deixe um comentário, que compartilhe com alguém que você acha que se interessa pelo assunto e que você se inscreva no canal. Se desejar, me siga nas redes sociais Edilene Neves Oficial, que estão aqui no descritivo do vídeo, que por lá eu sempre coloco uma chamada quando sai vídeo novo e também podemos interagir mais do que por aqui. Outra coisa, se alguém tiver interesse em adquirir o meu livro Quem se Importa? A História de Nenê Romano, que fala sobre um crime real acontecido no Brasil no século passado, entre em contato comigo através do e-mail do canal que está aparecendo aqui em cima para vocês ou através das minhas redes sociais. E para quem preferir, poderá adquiri-lo no site da Amazon pelo título Quem se Importa? A História de Nenê Romano, de Edilene Neves. Agora que os recados já foram dados, vamos para o caso de hoje. Ângela Maria Fernandes Diniz, ou simplesmente Ângela Diniz, como ficou conhecida, nasceu no dia 10 de novembro de 1944, na cidade de Curvelo, próximo a Belo Horizonte, que é a capital de Minas Gerais. A Ângela era a primeira filha de Newton Viana Diniz, um dentista, e Maria do Espírito Santo Fernandes Diniz, uma costureira da alta sociedade mineira. Eles faziam parte da classe média da época e eram muito bem relacionados ali na região. Quando a Ângela era criança, ela tinha uma babá que a levava todos os domingos na missa das 10 horas na igreja de Lourdes. Quando ela cresceu um pouco e ficou uma mocinha, as pessoas reparavam e comentavam que ela sempre usava roupas novas. Ela nunca repetia um vestido, já que a mãe dela era costureira. E eram sempre vestidos muito rodados, engomados, muito lindos, assim. Ela andava impecável. E nessa ocasião, ela recebeu o apelido de Moça da Missa das 10. A Ângela foi a única menina da casa e da família também por um longo período, e por conta disso ela era muito mimada por todos. Desde novinha, ela já tinha as suas paquerinhas ali no bairro, mas era só isso, não passava de paqueras. E logo ela entrou para um colégio de freiras chamado Santa Marcelina. Então ela dormia nesse colégio, que era só de meninas. Algumas ficavam o dia e ia embora, outras dormiam, e a Ângela dormia. Então ela ficava durante a semana lá e ia para casa aos finais de semana. Nesse colégio, as garotas estudavam português, matemática, geografia, histórias, as matérias cotidianas, as matérias comuns que toda a escola ensina, né? Mas lá elas também tinham aulas de educação e etiqueta e aprendiam a bordar também, costurar, assim, era um preparatório para o casamento. Então essa escola de freiras já ensinava a ser uma dona de casa, já preparando a moça para o casamento. Existe um podcast super detalhado sobre a Ângela Diniz que se chama Praia dos Ossos, da Rádio Novelo, que é narrado por Branca Viana. É assim, maravilhoso. Ele é de 2020, tem 8 episódios, mas que assim conta com detalhes toda a vida da Ângela, inclusive aqueles que a gente não encontra na internet. Então, para quem tiver interesse, vale muito a pena. O podcast é muito bom mesmo. Não existe nada na internet sobre esse caso da Ângela Diniz que seja melhor e mais detalhado que esse podcast. Nesse podcast tem alguns relatos de amigas da Ângela, da infância e da
juventude também, que contam que a mãe dela influenciava bastante nas decisões da filha. Ela preparava a filha para fazer um bom casamento. Um bom casamento nada mais era do que casar com alguém culto e de posses. Então, estudo, ao que parece, não era o foco da mãe da Ângela. Lembrando que naquela época era assim mesmo, era normal. As mulheres eram criadas e educadas para serem esposas, donas de casa, isso era comum. E por conta dessa educação da mãe, a Ângela acabou abandonando a escola antes que ela terminasse o que seria hoje o ensino médio. E se focou nos eventos da alta sociedade, onde ela seria vista e assim ela poderia arrumar o marido, o bom partido, né? No podcast Praia dos Ossos, tem uma entrevista com uma colunista da época que era do jornal O Estado de Minas, chamada Ana Marina Siqueira. E lá ela diz que conhecia a Ângela desde pequenininha, já que ela conhecia a mãe da Ângela, Maria Diniz. E ela fala que a mãe tinha verdadeira fascinação pela filha. Claro que todas as mães têm, mas parece que ela era assim um tanto exagerada, assim, mais do que o normal. Tudo que a Ângela fazia era lindo, maravilhoso, perfeito. Em 1960, quando a Ângela tinha 16 anos, ela foi embaixatriz do turismo. Aí eu fui pesquisar o que fazia uma embaixatriz do turismo e não fazia nada. Era só aparecer nos eventos, super bem vestida, super arrumada, maquiada, com o cabelo impecável e pronto. Era só isso. Naquela época, os bailes de debutantes, que eram as festas de 15 anos, era assim algo super esperado por todos da cidade, não só da sociedade, mas todo mundo esperava as festas de debutantes, que era super requintado. Isso para quem tinha dinheiro para fazer essas festas, não eram todas as adolescentes que tinham condições de fazer uma festa de debutantes. E essas festas não eram assim exclusivas, não era somente uma aniversariante, comemorava o aniversário de 15 anos de várias garotas que tinham posse para fazer essa festa, era uma coisa assim meio divididas. Então quando a Ângela fez 15 anos, a festa dela tinha 50 debutantes, então era um grupo bem grande de aniversariantes e foi uma festança, foi algo super comentado na cidade, foi uma coisa que saiu em jornais, em revistas. O da Ângela foi no dia 3 de maio de 1960 no Museu da Pampulha. Então pensa, foi até no museu, era algo muito badalado. A Ângela, ela apareceu lindíssima em um vestido branco longo, feito pela mãe dela, que, como eu disse, era costureira da elite, né, do High Society mineiro. Então ela estava assim impecável e ela realmente se destacou das demais debutantes. Ela era a mais bonita e saiu em todos os jornais falando o nome dela e com foto dela. Claro que as outras estavam bonitas também, mas ela se destacou. Ela foi de fato o centro das atenções. Na época do seu aniversário de 15 anos, a Ângela estava com 15 anos e meio, já tinha passado alguns meses ali que ela já tinha completado 15 anos, eu acho que para juntar todas, então nunca é 15 certinho, né? E ela já tinha um namorado, um rapaz 14 anos mais velho que ela, chamado Milton Vilas Boas. Ele era um rapaz muito rico, ele era engenheiro e era construtor também. Ele já estava ali na casa dos 30 anos, né? E era filho de um ministro do Supremo Tribunal Federal da época, chamado Antônio Martins Vilas Boas. E o Milton, inclusive, ele tinha mais 5 irmãos, ele não era o único filho, mas era de uma família super conceituada e rica. Depois de um tempo, a Ângela se interessou por outro homem, um rapaz chamado Parker Gilbert Cavalcante de Carvalho. Dizem que esse moço era muito mais jovem que o Milton, era assim mais ou menos da mesma idade, um pouquinho mais velho que a Ângela, e diz que ele dançava muito bem. Então a Ângela se encantou ali com os dotes de dançarino que o Parker tinha, né? Aí ela se encantou com ele, ela terminou o namoro com o Milton para ficar com o Parker. Então, no dia 16 de março de 1962, quase 2 anos depois do aniversário de 15 anos dela, o jornal Estado de Minas publicou a notícia de que a Ângela e o Parker tinham ficado noivos, que eles tinham feito uma cerimônia simples para os parentes e amigos mais próximos e que essa cerimônia tinha acontecido na casa da Ângela. Nessa
mesma reportagem desse jornal falava que o casamento dos dois estava marcado para setembro daquele ano, ou seja, para dali a 6 meses. Porém, no dia 15 de junho, 3 meses depois de oficializar o noivado e faltando 3 meses somente para o casamento, os dois terminaram a relação, o que também foi publicado em uma matéria desse mesmo jornal. E surgiram muitas especulações sobre esse término, né? Se tinha sido pela pouca idade da Angela, ela ainda não tinha completado 17 anos, ou se seria porque o Parker não era alguém de posses. De qualquer forma, 5 meses depois desse término, em novembro do mesmo ano, a Angela e o Milton voltaram a namorar. Eles reataram ali o namoro e 2 meses depois que eles voltaram, no dia 31 de janeiro de 1963, a Angela com 18 anos completos e o Milton com 31 para 32, eles se casaram na Igreja Metodista Central, já que o Milton seguia a religião metodista. E foi o casamento do ano, com uma super festa e muito divulgado nas revistas e jornais de Minas Gerais. Em agosto daquele ano, 7 meses após o casamento, nasceu prematuro o primeiro filho do casal, que recebeu o nome de Milton, que era chamado de Miltinho. Na sequência, nasceram Cristiana e, por último, o Luiz Felipe. Com 24 anos de idade, a Angela já tinha os 3 filhos. Mesmo tendo feito um excelente casamento com uma pessoa de posses, com estabilidade financeira, com 3 filhos saudáveis, ela não era feliz. Numa ocasião, ela deu uma entrevista para o jornalista Roberto Drummond e nessa entrevista ela se mostrou muito triste, muito melancólica em relação à sua vida e disse a ele que dias com nuvens a deixavam triste. Como já era esperado, o relacionamento deles não durou muito, embora ela posteriormente dissesse que ela se demorou muito nessa relação. O relacionamento dos dois durou 9 anos, então com 27 anos a Angela se desquitou do Milton, já que na época não existia ainda o divórcio. E a diferença de um para o outro é que o desquite não podia casar mais, então quando surgiu o divórcio, o que mudava era justamente isso, que a pessoa divorciada, embora não pudesse mais casar na igreja, se fosse o caso de católica, né? Outras religiões eu não sei, mas no caso de católico não podia casar mais na igreja, mas sim podia casar no cartório. E o desquite não, ela nunca mais poderia casar, mas na época ainda não existia o divórcio, só o desquite. E no desquite os dois fizeram um acordo judicial e nesse acordo ficou determinado que a Angela ficaria com uma mansão em Belo Horizonte e uma pensão mensal. Parece que ela ficou com alguns outros imóveis que ela alugava, então ela vivia de renda, mas para isso, para que o Milton assinasse o desquite, ela teria de abrir mão da guarda dos filhos, então ela acabou, para poder se desquitar, abrindo mão da guarda dos filhos e o Milton ficou com a guarda das 3 crianças após o desquite que aconteceu em 1972. A repercussão do seu desquite não foi boa, ela ficou muito mal falada porque a mentalidade da época era outra, né? Pensa, 52 anos, como era a mentalidade das pessoas naquela época. Em 1971, alguns meses antes da Angela se desquitar, uma amiga dela de infância chamada Josefina Souza Lima, conhecida por Jô Lobato, sobrenome do marido Roberto Lobato, que era outra socialite mineira, se desquitou e como não demorou muito para que ela assumisse um novo relacionamento, o seu marido ficou inconformado e a matou com 2 tiros. E isso foi super divulgado pela mídia na época, já que ela era uma pessoa ali da sociedade, né? Ela vivia também aparecendo em jornais, revistas e tal, ela e o marido. Esse assassinato aconteceu no mesmo dia em que a Angela fez, por algum motivo que não sabemos, o seu testamento, no dia 9 de julho de 1971. O Roberto Lobato aí foi julgado 2 vezes, em 1972 e 1973, e ele foi absolvido nos 2 julgamentos com a alegação de defesa da honra. Depois que a Angela se desquitou do Milton, né, a sua reputação ficou péssima e foi ficando cada vez pior. Pelo desquite em si, né? E também porque ela passou a se relacionar com vários homens. Cada hora com um, né? Não eram vários ao mesmo tempo. Ela não se importava com os comentários
comentários das pessoas, mesmo morando na mesma cidade que o ex-marido e os filhos. A Ângela causava um certo desconforto nas pessoas, especialmente nas mulheres, que não ficavam confortáveis com a presença dela. Numa ocasião, numa festa em Minas Gerais, em homenagem a um multimilionário boliviano chamado Antenor Patinho, que era conhecido como o rei do estanho, a Ângela chamou bastante a atenção de todos, inclusive do homenageado. Ela até dançou com ele. E num certo momento, ela dançou também com um influente político chamado Juscelino Kubitschek, que todo mundo conhece, né? E que nessa ocasião ele já tinha sido prefeito de Belo Horizonte, governador de Minas Gerais e também presidente da República. Então pensa, ele era alguém muito influente. É dito que quando a Ângela dançou com o Juscelino Kubitschek, que ele teria pedido para ela se afastar do genro dele, um homem chamado Baldomero Barbará Neto, casado com a filha do Juscelino, chamada Márcia Kubitschek. O Barbará era um importante empresário, um banqueiro, e ao que tudo indica, a Ângela tinha um relacionamento com ele, ou pelo menos o Juscelino achava. E depois desse pedido do Juscelino, ela se afastou de fato dele, mas não demorou muito ali para ela estar envolvida com outro homem influente e também casado, que era o Arthur Vale Mendes, conhecido por Tuca Mendes, da construtora Mendes Júnior. O Tuca tinha esposa e filhos, mas ao que parece não se importava muito em ser visto com a Ângela, já que eles viajavam sempre juntos para vários lugares. Quando a Ângela se desquitou do Milton, ela construiu uma casa bem grande para ela e no mesmo terreno uma casa para os pais dela, para que eles ficassem perto. E ela mandou colocar uma campainha que interligava as duas casas. Caso houvesse alguma emergência, era só apertar essa campainha. Na madrugada do dia 11 de junho de 1973, a Ângela tocou essa campainha várias vezes e a primeira a chegar na casa da Ângela foi a mãe dela, que logo se deparou com um corpo caído ali na entrada da casa, com um tiro na cabeça, e essa pessoa segurava uma faca na sua mão direita. Ele também estava com o zíper da calça aberto. Mas esse corpo não era um corpo qualquer, era de um rapaz de 18 anos que estava prestes a completar 19 anos, chamado José Avelino dos Santos, que prestava serviços para a Ângela. Ele lavava os carros, era vigia, ele consertava as coisas que quebrava, então, dentre outras coisas, ele era assim um faz-tudo. Então, a mãe dela conhecia o rapaz. Quando a Maria, a mãe da Ângela, entrou na casa, a Ângela falou para a mãe que tinha sido ela quem tinha atirado nele. A mãe dela então telefonou para a casa da irmã dela, da tia da Ângela, e falou com o cunhado, o Maurício Aleixo, que era tio da Ângela e também era advogado. Inclusive foi ele quem representou a Ângela no desquite. Ela precisou de um advogado e foi esse tio que representou a Ângela. Ele então se dirigiu imediatamente para a casa dela e quando ele chegou lá, ele observou algumas coisas enquanto ela contava aos prantos que tinha atirado no Zé Preto, que era o apelido do rapaz lá do José Avelino, porque ele tinha tentado invadir a casa dela usando uma faca. O Maurício reparou que ali no quarto onde ele conversava com a sobrinha, tinham 2 travesseiros amassados na cama com sinais de uso e também bitucas de cigarro no cinzeiro, e a Ângela não fumava. Então de cara ele percebeu que tinha mais alguém ali com ela no momento do crime. No entanto, como ela estava muito nervosa, chorava muito, ele decidiu levar a sobrinha ao hospital e só depois ele foi conversar com o delegado. Depois disso, ele questionou a Ângela, dizendo que tinha percebido esses detalhes para que ela contasse a verdade, e num primeiro momento ela manteve a sua versão, ela não falou a verdade, mas logo ela resolveu contar que estava com o Tuca Mendes ali e que tinha sido ele quem tinha atirado no Zé Preto, e que ela não tinha contado a verdade, tinha decidido assumir a culpa porque o Tuca era casado e ela não queria colocar o casamento dele em risco. Claro que depois disso o tio falou com o delegado e o Tuca foi chamado para depor e de cara ele assumiu a autoria do crime, mas a Ângela também foi indiciada, porque parece que foi ela quem passou a arma para ele, e também por ter mentido e tal, então ela também foi envolvida no crime. O Tuca, quando foi ouvido, disse que estava no quarto com a Ângela quando eles ouviram barulho vindo do quintal. Ele então foi até a janela para ver o que era, e nesse momento a Ângela passou a arma para ele. Eles viram o rapaz saindo de trás do carro, logo a Ângela viu quem era, porque ele era conhecido
desconhecido dela. Mas o Tuca alegou que ele estava com uma faca na mão vindo na direção deles. Então ele atirou no José. Não exatamente nele, mas perto, só para assustar. Mas o rapaz continuou andando e ele atirou mais 2 vezes. O José andou mais alguns passos e depois caiu, já sem vida. E isso era tudo. Agora, não é estranho ele atirar da janela, o rapaz vindo na direção na janela, ele ia fazer o quê? Ele ia pular a janela? É esquisito isso aí. Em todo caso, essa foi a história que ele contou pro delegado. O José foi registrado no IML com o número 1902 e também como desconhecido, embora ele não fosse um desconhecido, e dele não se falou mais nada. O Tuca Mendes, o autor do crime, não teve a sua reputação abalada e continuava sendo um exemplo de cidadão, e toda essa história tinha sido apenas um deslize, uma passagem na vida dele, assim, um tanto desagradável. E só. Uma questão que foi levantada na época é a história da faca na mão do José. Quando a polícia chegou no local do crime, na casa da Ângela, a faca estava na sua mão direita. No entanto, o José era canhoto e não destro. Mas parece que isso foi algo irrelevante para a polícia. O caso ficou conhecido como o caso do caseiro, e mesmo sem uma condenação judicial, a Ângela foi bastante julgada. No podcast Praia dos Ossos, elas falam sobre algumas teorias para o caso. Como José Avelino tinha sêmen na calça, uma das teorias é que ele estava olhando pela janela do lado de fora da casa ali, observando o casal no quarto, e o Tuca teria visto e se irritado e atirado nele. Outra versão seria que os 3 estavam juntos ali no homenagem, que o Tuca em algum momento teria ficado com ciúme e matado o garoto. Mas aí também não explicaria ele ter sêmen na calça, porque se eles estivessem ali os 3, ele não estaria vestindo a calça, né? Uma terceira versão é que o Tuca teria chegado e flagrado os 2 na cama e ele teria ficado enciumado, o que eu também acho bem estranho, porque ele ia chegar lá de madrugada, pegar os 2, quer dizer, ele devia avisar que ele ia pra lá, enfim, eu acho bem esquisito ele chegar de madrugada do nada. E também o rapaz estava com sêmen na calça, e se ele pegasse os 2 juntos, ele não estaria usando a calça, obviamente. E também porque ele foi encontrado morto lá fora e não tinha sinais de que ele tinha sido arrastado, levado ali pro quintal. Ele foi alvejado no quintal. Então eu acho que minha opinião, que dessa versão, das 3 versões, a mais provável é que ele estava observando mesmo pela janela e bisbilhotando ali. A Ângela chegou a dar uma entrevista para o jornal Diário da Noite, onde ela negou ter qualquer envolvimento com José Avelino, meio indignada até, porque ela disse que ele era feio e também que ele tinha os dentes feios, meio estragados, então ela jamais daria oportunidade a ele. E depois disso ela se mudou para o Rio de Janeiro por conta dos comentários mesmo, porque ficou muito tititi ali na região, então ela resolveu sair da cidade, e foi quando ela se mudou para o Rio de Janeiro. Esse escândalo todo acabou interferindo na relação dela com os filhos, que tinham 10, 9 e 7 anos, porque o advogado do ex-marido dela, o Milton, ele disse que ela não tinha capacidade para cuidar das crianças, até porque tudo aconteceu na casa dela, na casa que ela recebia os filhos. Então, embora a guarda fosse do pai, ela tinha contato com eles visitavam a casa dela. Mas depois disso, tudo ficou pior, ficou mais espaçado, e também depois que ela mudou para o Rio de Janeiro, aí ela via os filhos só quando ela ia para Belo Horizonte, e eram assim visitas muito esporádicas. Ela não podia ir a hora que ela bem entendesse, não, era tudo marcado, e ela que tinha que ir. Os filhos eram proibidos de ir para o Rio de Janeiro com ela. Somente em 1978 que esse caso teria um desfecho. A princípio não tinha dado nada lá pro Tuca, nem para ela, nada, né? Mas a promotoria recorreu e no final houve um novo julgamento, quando então o Tuca pegou 18 meses de condenação. No Natal de 1974, a Ângela foi para Belo Horizonte para ver os filhos, passar o Natal, né? Já que eles não podiam ir para o Rio de Janeiro com ela. E num dia lá, não sei se dia 25, 26, não sei bem, a filha dela, Cristiana, disse que gostaria de conhecer a casa da mãe no Rio de Janeiro, mas a mãe disse que não podia levá-la, que ela estava proibida de levar os filhos para lá, porque a lei não permitia. Enfim, ela explicou lá para a menina, mas ela era criança, ela insistiu. E aí a Ângela disse: quer saber? Se você quer ir,
você vai. E colocou a menina no avião com ela e voaram para o Rio de Janeiro. Quando o Milton, o ex-marido, percebeu que a menina não voltou para casa e foi atrás da filha, da Cristiana, e descobriu que ela estava no Rio de Janeiro com a mãe, sem autorização dele, foi aquele escândalo. Então o Milton procurou a polícia e prestou queixa de sequestro, porque ela não podia ter feito isso, embora ela fosse mãe, era um sequestro, né? Já que a guarda era dele, ela não podia levar a filha para casa dela no Rio de Janeiro ou para onde quer que fosse sem autorização dele, porque a guarda era dele. Foi um bafafá todo e ela foi condenada por esse crime de sequestro a 6 meses de prisão. E depois disso ela ficou proibida de ver os filhos. E isso foi a morte para ela. Uma amiga dela chamada Kiki Garavalha disse que depois dessa proibição judicial de ver as crianças, a Ângela entrou em uma depressão e foi nessa ocasião que ela começou a usar substâncias ilícitas com muita frequência. E parecia que ela não tinha mais prazer em viver, assim, nada mais importava para ela. Em setembro de 1975, morando no Rio de Janeiro, a Ângela é surpreendida com a visita da polícia em seu apartamento e o motivo foi uma denúncia anônima que afirmava que ela era traficante e que teria muita droga em seu apartamento. Quando a polícia a questionou, ao invés dela jogar fora a maconha que ela tinha lá na casa dela para uso próprio, se desfazer de alguma forma, sei lá, jogar dentro do vaso sanitário e dar descarga, enfim, qualquer coisa do gênero, ela simplesmente entregou para a polícia, dizendo que era tudo deles e que eles podiam levar embora. E decididamente essa não foi uma boa ideia. Óbvio que ela foi presa na mesma hora, já que ela tinha 2 pacotes da maconha, né, de cigarros, 2 pacotes de cigarro da maconha, e quando ela assinou os documentos da polícia, ela chorou muito, porque ela só pensava nos filhos, o tanto que aquela prisão lá, aquele processo novo nas costas dela, a prejudicaria em relação às crianças. E não deu outra, isso só fez com que ela se afundasse mais, e foi nessa ocasião que ela passou a frequentar mais festas, mais a vida noturna, as bebidas e tudo o que acompanhava essas noitadas. Os homens se atraíam muito por ela, porque além de bonita, ela tinha um jeito muito peculiar, muito seu de seduzir, e isso ela fazia muito bem. Ela tinha algo diferente que agradava, que atraía os homens, e ela tinha consciência disso e se aproveitava também desse jeito que ela tinha e que os homens gostavam. No fundo, ela se divertia com esse jogo de sedução e conquista, né? E era isso que dava prazer a ela, já que ela tinha essa frustração na vida por conta da falta dos filhos. Por causa desse seu jeito sedutor de mexer com os homens, de beber, porque ela bebia bastante, de viver na noite, também aquela história da morte do caseiro, por tudo isso, ela era vista como uma mulher perigosa. Isso para as mulheres, mas para os homens isso não fazia muita diferença não. Pelo contrário, ela atraía mais e mais os homens. Morando no Rio de Janeiro e saindo sempre na noite, ela acabou conhecendo um jornalista, apresentador de televisão, crítico e colunista social brasileiro super conhecido, chamado Ibrahim Suede, que inclusive ele tinha até um programa de televisão nessa época, que depois de algum tempo ele apelidou a Ângela de Pantera de Minas. Foi ele quem deu esse apelido a ela. E logo eles começaram um relacionamento que seria bem conturbado. Eles sempre brigavam porque os dois eram pavio curto e não levavam desaforo para casa. Naquela época, muitas pessoas andavam armadas, e era o caso do Ibrahim. E de acordo com relatos de amigos, muitas vezes tiveram que acalmar o Ibrahim nessas brigas, porque ele dizia que iria matar a Ângela e chegava inclusive a puxar a arma. Numa das brigas, quando ele puxou a arma dizendo que a mataria, ela disse: "Mata se você for homem." Ela não tinha medo, mesmo com o cara armado apontando uma arma para ela, ela ainda não baixava a crista, né? Então ela não tinha o menor medo de morrer. Logo, ela foi morar no apartamento dele. Em agosto de 1976, o Ibrahim Suede levou a Ângela numa festa em São Paulo, na casa de uma pessoa muito importante, muito rica, já que ele era colunista e apresentador de televisão. Ele ia fazer uma reportagem sobre essa festa e uma entrevista com a anfitriã chamada Angelita Scarpa, que é prima do conhecido Chiquinho Scarpa. Era uma festa super chique e a Ângela foi junto com ele, e lá ela conheceu o marido da anfitriã,
um playboy chamado Raul Fernando do Amaral Street, conhecido por Doca Street. Doca provavelmente porque dentro de casa, ali na família, ele era chamado de Fernandoca e ficou Doca, né? Na família e nos amigos. O Doca era de uma conceituada família paulistana, mas que não era tão bem posicionado financeiramente como a sua esposa Angelita Scarpa. Ou seja, ele era de família de nome, mas naquele momento já não tinham dinheiro, era só o nome da família mesmo, né? Ele era o segundo marido da Angelita e juntos eles tiveram um filho. O Doca já tinha sido salva-vidas em Miami, diplomata em Washington e caçador de elefantes na África. E naquele momento ele mexia com compra e venda de carros, algo assim. E parece, pelas entrevistas que ele deu, ele fala que ele também trabalhava no mercado financeiro. Na verdade, ele não tinha uma profissão definida, nem algo de peso realmente. O que ele tinha de peso era a esposa, que tinha o sobrenome Scarpa. Eles viviam numa luxuosa mansão no bairro do Morumbi, em São Paulo, que naquela época era o lugar mais chique da cidade, onde só moravam milionários. Hoje não é assim, o bairro do Morumbi já não é um bairro tão chique, tão caro, provavelmente por conta da favela que tem ali do lado e ali na ponte que faz a ligação do Morumbi para o outro lado ali da Zona Sul, aquela ponte tem muito assalto, né? Então fez com esses assaltos e a favela ali fizeram com que o bairro desvalorizasse. Mas nessa época era sim o bairro mais chique de São Paulo, onde só moravam magnatas. Nesse dia, no dia que se conheceram, em algum momento a Ângela e o Doca se esconderam em um dos banheiros da casa para fumarem maconha. Olha só, a sintonia foi instantânea, né? Porque acabou de conhecer e se enfia no banheiro para fumar maconha os dois juntos. E provavelmente ali, nesse momento, trocaram o número de telefone. Essas coisas assim, né? Trocaram o endereço, telefone, alguma coisa. Porque logo depois desse dia, ou até mesmo nesse dia, quem é que sabe, né? Os dois engataram ali um romance que duraria 4 meses. Somente 4 meses. Depois de alguns dias, o Ibrahim foi para São Paulo fazer uma nova entrevista e a Ângela foi com ele, porque a Ângela não trabalhava. Na verdade, a Ângela era rica e vivia da pensão do ex-marido e do dinheiro dos imóveis alugados. Então, ela não precisava trabalhar, ela era assim uma socialite, não tinha uma profissão, por exemplo, uma modelo, nada. Ela era rica, a profissão dela era ser rica, porque ela não tinha nem terminado os estudos. Então ela vivia da herança do marido mesmo. E como o Ibrahim foi para São Paulo fazer essa entrevista e ela não trabalhava, ela acompanhou ele. Então foram os dois e se hospedaram na casa do Doca e da Angelita, porque a Angelita era muito amiga do Ibrahim. No meio da noite, enquanto a Angelita e o Ibrahim dormiam, a Ângela e o Doca foram para outro quarto para namorarem. Até onde se sabe, isso aconteceu mais de uma vez, já que a Angelita ofereceu hospedagem ao amigo e a sua namorada algumas vezes. Não demorou muito para o Doca abandonar a sua esposa e o filho que eles tinham juntos, e ele se mudou para o Rio de Janeiro para viver com a Ângela. Assim, coisa de um mês, porque eles se conheceram em agosto e ele se mudou para o Rio para morar com a Ângela em setembro, então um mês. A Ângela também largou o Ibrahim porque eles moravam juntos e eles foram, o Doca e a Ângela, viver aquela paixão louca, né? Arrebatadora. Inclusive a Ângela chegou a comentar com a sua amiga Kiki que estava apaixonada e queria morar com o Doca, que ela queria constituir uma família certinho e que queria também voltar a frequentar a igreja, como ela fazia antes. Mas isso não funcionou, porque eles estavam em outra vibe, né? Sexo, inclusive a Teresa, é dito que eles faziam homenagem com outra mulher, nunca com outro homem, mas que sempre tinha outra mulher, também tinha uso de drogas e muita bebida e as noitadas, então não combinava muito ali com uma vida regrada e de religião, de igreja, né? Então acabou não dando certo isso. O Doca, de acordo com depoimentos de amigos e conhecidos, ele era metido a valentão, andava armado e brigava por qualquer coisa. E a Ângela não deixava por menos, então as brigas entre eles, desde o início, eram gigantescas e bem barulhentas. O livro dele, um livro que ele escreveu posteriormente, chamado Meia Culpa, ele conta uma passagem do relacionamento deles, quando eles estavam num evento lá e ele viu, ou achou ter visto, né? Não se sabe, não sabemos, né? Ele diz que viu
a Ângela paquerando um rapaz nesse evento. Então ele teria ficado descontrolado de ciúme e levado a Ângela assim pelo braço, diz que ele arrastou ela pelo braço até o banheiro e lá eles discutiram muito, ele gritou muito e ele chacoalhou a Ângela, pegou pelo braço, chacoalhou ela tantas vezes e de forma assim tão violenta que ela chegou a desmaiar e cair no chão. Quando ela desmaiou, ele conta no livro que ele deixou ela lá caída no chão e voltou para a mesa onde estavam seus amigos. Depois de bastante tempo, a Ângela apareceu sem cor, assim, bem pálida, como se estivesse passando mal mesmo. Ela estava transtornada, acho que ela se sentiu bem mal mesmo e pediu para ir embora, falou pro Doca que queria ir embora, alegando ali para os amigos e para todos que estavam na mesa que ela não estava se sentindo bem. E aí eles foram embora. Em dezembro, a Ângela e o Doca foram para uma casa em Búzios, na Praia dos Ossos, que era assim, uma vila de pescadores, e era um lugar muito charmoso, muito calmo. Inclusive esse lugar recebeu a atriz Brigitte Bardot, ela foi uma época para lá, né, com o namorado, diz que ela chegou a fazer topless lá na praia, e foi um bafafá, todo mundo comentando, né, porque... Imagina, a mulher sair da França e veio pra cá fazer topless, né? E tem até uma estátua dela. Eu fui pra lá um dia e tinha realmente uma estátua. E a Ângela, ela queria comprar essa casa que eles estavam hospedados. Eles tinham gostado muito dessa casa, que ficava na mesma praia da Brigitte, lá que ela foi, né? Que ficava de frente pra praia. A casa ficava de frente pra praia, inclusive. Eles foram passar o Réveillon lá, virada do ano de 1976 para 1977. Eles estavam juntos há 4 meses. Tinha também um casal de amigos com um filho. A amiga, inclusive, também chamava Ângela, era Ângela Teixeira de Mello. Ângela Teixeira de Mello. E aí tinha o marido e o filho dessa Ângela com esse marido aí, né? E parece que eles não estavam na mesma casa não, mas eles foram pra praia naquele dia 30, todos juntos. Então eles ficaram ali na praia, passaram o dia lá, comeram, beberam, tudo. E eles iam passar inclusive o Réveillon juntos, né? No dia 31. Mas no dia 30, que foi o dia que eles ficaram lá na praia o dia todo, no dia 30 de dezembro de 1976, a Ângela e o Doca estavam lá na praia com esse casal de amigos e o filho deles. Eles estavam bebendo ali, aí passou uma moça, uma alemã, chamada Gabriele Dyer, que era bem bonita e jovem, assim, e ela morava ali na Vila dos Pescadores já fazia algum tempo, né, já vindo da Alemanha e estava morando ali, e ela vendia bolsas de tecido que virava tabuleiro de gamão. Então ela parou ali para oferecer a bolsa para as duas Ângelas, né? E elas ficaram ali conversando, essa Gabriele sentou ali com eles, e em algum momento... A Ângela e o Doca tiveram uma discussão feia e a alemã acabou indo embora, mas ela já tinha ficado bastante tempo ali com eles, mas na hora dessa discussão ela levantou e foi embora. E os dois, a Ângela e o Doca, voltaram para casa, que era ali em frente à praia, né? Era só atravessar a ruinha. Ao que parece, a discussão deu uma pausa, eles dormiram à tarde, aí eles acordaram, a Ângela voltou a beber, que ela já tinha bebido bastante, voltou a beber, e o Doca também, né? E ela sentou num banco de alvenaria, assim, pintado de branco, que tinha no quintal, e tinha um vaso de cada lado ali, ela sentou ali e eles começaram a discutir de novo. Uma moça que trabalhava na casa onde eles estavam hospedados, chamada Ivanira Gonçalves de Souza, de 17 anos, depois ela contou que quando eles começaram a discutir de novo, a Ângela mandou o Doca embora e disse que não queria mais namorar com ele. Ela colocou ali um fim na relação. Como essa não era a primeira vez e todas as vezes que ela mandava ele embora, ele saía e ela ia atrás para ele voltar, então ele foi até o quarto, pegou uma bolsa dele marrom e saiu. Ele esperou que ela fosse atrás, só que dessa vez ela não foi, então ele voltou para casa. Quando ele chegou de volta, ela estava dentro da piscina, nem ligou dele ter ido embora. Aí ele começou a falar, pedir para ela não terminar a relação, ele se ajoelhou e pediu para ela voltar atrás na sua decisão, e nesse momento ela saiu da piscina, voltou a se sentar no banco lá de alvenaria, que tinha os 2 vasos, um de cada lado, e disse para ele que aceitava ele de volta, com a condição dele aceitar que ela tivesse
outros homens e também mulheres. Isso ele conta no livro Meia Culpa, que ele escreveu e publicou em 2006. Ele conta que ela ainda o teria chamado de corno e que ela pegou aquela bolsa marrom dele e bateu com bastante força em seu rosto. E ele caiu para trás, ele desequilibrou e caiu junto com a bolsa. Ele diz que se sentiu extremamente humilhado pelas palavras dela e por ela ter batido em seu rosto. Na hora que a bolsa caiu, um revólver que ele carregava na bolsa marrom caiu de dentro e num ímpeto, sem nem pensar, no momento de raiva, ele pegou o revólver, que era uma beretta, e já levantou atirando nela. Ele deu 5 tiros, sendo que um deles falhou e 4 atingiram a Ângela, 3 no rosto e 1 na nuca. O que indica que ele deu os tiros no rosto, os 3, né? Ela caiu de bruços e ele deu o último tiro na nuca para se certificar de que tinha feito o serviço completo, né? Ela morreu ali, caída de bruços, com apenas 32 anos de idade, deixando 3 filhos. O assassino entrou no carro e fugiu, deixando a arma no local do crime, ao lado do ombro direito dela, sem nenhuma bala dentro. Ele usou todas as balas que tinha no revólver. Além da garota de 17 anos que trabalhava ali, que escutou boa parte da briga, estavam também os caseiros, que imediatamente chamaram a polícia. A Ângela usava um biquíni azul com estampa de pantera e uma blusinha por cima do biquíni. O Doca fugiu e se escondeu num sítio da família em Minas Gerais e ele ficou desaparecido por 2 semanas. O assassinato da Ângela Diniz foi muito comentado, muito divulgado pela mídia de todo o Brasil, justamente por ser a Ângela quem era. Era uma figura pública e muito conhecida, especialmente em Belo Horizonte. Então tudo foi televisionado sobre o assassinato, a fuga do Doc Street, o traslado do corpo dela para Minas, o enterro e até mesmo a missa de 7º dia foi televisionado e também saiu em revistas e jornais. O Doca apareceu somente no dia 16 de janeiro de 1977, quando deu uma entrevista para uma emissora de TV, ao invés de se entregar à polícia. Ele foi orientado pelo seu advogado da época, o Dr. Paulo José da Costa Júnior, que inclusive determinou quem deveria ser o repórter que entrevistaria o Doca. E essa entrevista foi feita em um sítio no estado de São Paulo, no interior. Depois disso, ele se internou em uma clínica médica também em São Paulo, só que na capital, e chegou lá muito embriagado. Inclusive tem na mídia várias fotos dele caído, totalmente bêbado. Os funcionários da clínica que acompanhavam o caso ali pela TV avisaram a polícia, que imediatamente foi lá prender o Doca. E na mesma hora ele foi levado para o Rio de Janeiro, completamente fora de si, quase em coma alcoólico. Ele foi para Cabo Frio e conversou com o delegado Newton Watts. O advogado dele estava sempre ao lado dele, nunca ele estava sozinho, acompanhou todo o interrogatório. E foi quando então o advogado tentou convencer o delegado que o seu cliente não tinha condições de ficar na cadeia, ele precisava ser internado em uma clínica como a que ele estava em São Paulo. Como o delegado ficou na dúvida, ele chamou o médico psiquiatra, que era super conceituado, chamado Ivo Saldanha, para dar o seu parecer. E logo depois disso, o médico transferiu o Doca para um hospital no Rio de Janeiro, onde ele permaneceu internado por 2 semanas, até ser preso. Durante sua prisão, o delegado insistia para que o Doca confessasse que ele não tinha praticado o crime e que quem tinha assassinado a Ângela tinha sido um homem chamado Pierre, que era um traficante, e que o Doca só estava assumindo a culpa por medo de morrer também. E essa teoria vinha de um depoimento de um dos funcionários da casa, lá de Búzios, onde eles estavam hospedados, que contou essa história que tinha escutado, que viu o homem lá e depois voltou atrás e desmentiu tudo isso, falou que não era nada disso. Posteriormente surgiu outra teoria de motivação do crime. A alemã Gabriele Dyer teria sido o motivo do descontrole e do ciúme incontrolável do Doca. A Gabriele, como já contei, era uma moça alemã que vivia em Búzios há algum tempo e que vendia bolsas de pano que viravam tabuleiros de gamão. Ela era muito bonita. Ela teria ficado na praia com eles por horas e é dito que a Ângela paquerou a moça lá, flertou com ela, algo assim com uma conotação sexual, sensual, coisa assim. E o Doca teria ficado com ciúme.
e discutiram ali mesmo na praia. Quer dizer, a discussão entre eles teria começado ali na praia e se estendido na casa. A Gabriele foi intimada pelo delegado a depor, só que como ela não falava português corretamente, ela tinha uma certa dificuldade. Ela respondia o que ela entendia em inglês. E nesse depoimento, em algum momento, ela confirmou essa história de que a Ângela teria tocado nela de uma maneira sensual. Em outro momento do depoimento, ela negou isso e depois falou novamente. Quer dizer, o depoimento dela foi meio confuso e controverso. E o delegado até se irritou com ela, dizendo que o depoimento dela não era confiável. Mas no final acabou deixando o delegado meio na dúvida, né? Porém, já que ela falou essas coisas, a defesa do Doca usou o argumento de que ele teria matado a Ângela por ciúme e que era por forte emoção, o que na época era usado com frequência para dizer que ele teria matado por legítima defesa da honra, embora isso nunca tenha feito parte do Código Penal. Numa brecha lá da lei era bastante usado essa história de defesa da honra, né? Hoje isso não é permitido, essa história de Código de Defesa da Honra. Os funcionários da casa, bem como alguns amigos, prestaram depoimentos e todos disseram que o Doca era muito ciumento, que ele às vezes prendia a Ângela no quarto. Em algumas ocasiões viram a Ângela machucada e sangrando também, e que ele tinha afastado a Ângela de todos os amigos dela. Inclusive, ela só falava com eles por telefone, só telefonava para esses amigos quando o Doca não estava por perto, quando estava tomando banho, quando estava no banheiro. Então assim, aqueles poucos momentos que ele não estava perto, ela corria ligar para os amigos. Era só esse momento que ela falava com eles. Um antigo amigo da Ângela que chamava Fritz, e que por coincidência conhecia o Doca desde de jovem, assim, muito tempo, né? Ele disse ao delegado que a Ângela tinha comentado com ele que ia terminar o relacionamento deles lá em Búzios, antes da virada do ano, porque ela não aguentava mais aquele tipo de relação. Era um relacionamento abusivo, era muita briga, ele tinha muito ciúme, então ela não queria mais, depois de 4 meses somente, né? Ela não queria mais e ela ia terminar antes do Réveillon. O Doca ficou preso por 7 meses apenas, quando então seu advogado conseguiu um habeas corpus e ele saiu para aguardar o julgamento em casa. Mas por incrível que pareça, as pessoas estavam do lado dele, apoiando ele e dando diversas entrevistas para emissoras de TV e revistas e jornais, tudo, dizendo que entendiam as razões dele matar a Ângela, já que ela era uma mulher leviana, que não respeitava ele e, entre outras palavras, merecia morrer. Enquanto esteve preso, o Doca recebeu diversas cartas de amor de muitas mulheres. Camisetas eram estampadas com o rosto dele, com palavras de encorajamento. Tanto homens como mulheres faziam cartazes de apoio a ele e iam lá na porta do presídio para prestarem solidariedade. Um prato num restaurante foi criado com o nome dele, que era o filé do Dock Street, e também num bar fizeram um drink com 4 pedras de gelo, que também chamava Dock Street. Olha só que horror, né? A Ângela morreu com 4 tiros e o drink tinha 4 pedras de gelo. E com isso ele ficava cada vez mais famoso, mas ao invés de ficar famoso pelo crime que cometeu, para que a Ângela tivesse justiça, era o contrário. Ele ficava famoso por ter razão de fazer o que fez, já que ela era quem era, como se tirar a vida de alguém era algo legal, normal, válido, já que ela não foi a mulher que tinha que ter sido para ele. A Gabriele, a alemã, só depôs na delegacia logo que o crime aconteceu. Ela não chegou a depor no tribunal na ocasião do julgamento do Doca, porque 5 meses depois do crime ela desapareceu. Sumiu do mapa. Ninguém mais viu a mulher em Búzios, nem em lugar algum. Muitas teorias foram levantadas na época por conta desse sumiço da Gabriele, que ela teria ido embora de Búzios, era o que mais se comentava, mas também que ela teria sido assassinada por responsáveis traficantes pela morte da Ângela, já que ela sabia demais. Outros mesmo ali até falavam que esse sumiço era coisa do Doca, mas teve um depoimento bem forte e convincente de uma mulher argentina que morava ali em Búzios, chamada Mercedes Avellaneda, que era muito amiga da Gabriele, que disse que ela tinha morrido
morrido, que as duas estavam fazendo uma trilha em um morro bem alto e que a Gabriele pisou em falso e despencou lá de cima e caiu no mar e morreu. Ela disse que o corpo dela nunca foi encontrado porque a correnteza a levou para longe. Só voltando um pouquinho aqui sobre a Gabriele, quando tudo isso aconteceu e por ser a Gabriele muito bonita, ela chegou a tirar fotos para uma revista antes dela desaparecer. E a Gabriele também teve um filho nos Estados Unidos com um americano. Ela era alemã, mas ela morou um tempo nos Estados Unidos. Ela casou com um americano e teve um filho, e ela se separou dele e ela deixou o filho com ele lá e ela foi embora. Ela foi para vários lugares, assim, foi para vários países também. Ela foi para a Argentina antes de vir para o Brasil, até ela chegar em Búzios e acabar sumindo do mapa. O julgamento do DOCA só começou em 17 de outubro de 1979, ou seja, quase 3 anos após o assassinato da Ângela. O DOCA estava prestes a completar 45 anos de idade. Esse julgamento foi um evento no país porque as opiniões se dividiam. Uma parte torcia para a condenação, mas uma grande parte torcia para a absolvição dele. E esse, por ser um caso tão importante e tão falado, foi totalmente filmado. O primeiro julgamento filmado, inclusive. Do lado de fora do fórum de Cabo Frio era uma verdadeira loucura. Tinham muitas pessoas, muitas faixas e cartazes. Foi algo assim impressionante. Quando o DOCA chegou ao fórum acompanhado do seu advogado Evandro Lins e Silva e o filho do Evandro, que depois ele se formou em direito, virou advogado também, mas que naquele dia ele servia de motorista para o pai e para o cliente do pai, ele foi ovacionado. O DOCA, todo mundo gritou, aplaudiu, as pessoas gritavam o nome dele, palavras de apoio. Juro, gente, não dá para entender, mesmo sendo há tantos anos, não dá para entender. Sei que era a mentalidade da época, que era outra, mas não dá, né? O advogado do DOCA, como eu falei, era o Dr. Evandro Lins e Silva, um advogado super conhecido e muito conceituado. O advogado que a família da Ângela contratou para a acusação do DOCA era o Dr. Evaristo de Moraes Filho, e o juiz era o Dr. Francisco da Mota Macedo. O júri, como de praxe, era formado por 7 pessoas, todos moradores locais. Agora, uma coisa estranha, que é citado no podcast Praia dos Ossos, é que o pai do DOCA conseguiu descobrir quem eram os 7 jurados sorteados e procurou por todos eles para entregar um resumo da defesa do filho, e a família da Ângela fez a mesma coisa com cartas dos filhos dela. Agora, abrindo um parênteses aqui, eu já fui jurada de 2 crimes. Eu não sei por que cargas d'água eu fui escolhida, sorteada, qual foi o parâmetro para o meu nome ir parar naquela urna para comparecer ao fórum com data e hora marcada. Eu recebi uma intimação, mas na intimação não diziam do que se tratava, só tinha um horário, uma data lá que eu tinha que comparecer. E quando eu cheguei lá, estavam várias pessoas, muitas mesmo, não era só 21, não, parecia ter mais de 50 pessoas ali. Ninguém sabia por que estavam lá, e todas as vezes que falávamos ali entre nós, alguém mandava ficarmos em silêncio, porque tinham policiais e oficiais de justiça que estavam ali no meio, e eles falavam que a gente não podia conversar. Num determinado momento, o juiz entrou o advogado de acusação e entrou o advogado de defesa, que só nesse momento soubemos quem era, né? Quem era um e quem era outro ali. Naquele momento fizeram um sorteio de 21 pessoas, eu fui sorteada entre as 21. Os demais que queriam foram embora, os que ficaram curiosos puderam permanecer ali e assistir o julgamento, não era obrigada a ir embora, ficava na plateia assistindo. Eu, obviamente, como fui sorteada, não pude ir embora, senão eu teria ido. Eu não estava nem um pouco curiosa, eu só queria sair dali. Das 21 pessoas escolhidas, foram sorteadas 7. E eu, por sorte, ou por azar, acho que o último, por azar, fui sorteada entre os 7. Eu lembro que cada sorteado desses 7, quando era dito o nome completo, a gente tinha que levantar e ficar parado, olhando ali para o juiz, para um advogado e para o outro. O advogado de defesa dizia se queria, se aceitava ou não aquele jurado, e depois era a vez do promotor ou vice-versa. Eu não lembro quem que falava primeiro ali. Mais uma vez, por sorte ou por azar, isso que por azar, porque eu não queria estar ali decidindo o destino
destino de ninguém, eu fui aceita por ambos advogados e nada, simplesmente nada podia ser feito. Eu não tinha o poder de escolha, de dizer que eu não queria ser jurada. Tinha que ser e pronto, e isso aconteceu 2 vezes. Mas vejam só, soubemos do que se tratava ali. E só soubemos qual era o caso quando o julgamento começou e o réu entrou no recinto acorrentado, pés e mãos com correntes. Eu fiquei chocada, foi assim, eu não esperava ver aquilo, foi bem pesado. Nos intervalos do julgamento, que tinha café, pão de queijo, bolo, um monte de coisa, a gente não podia conversar entre nós ali, entre os jurados, porque tinham vários policiais e também oficiais de justiça para nos vigiar. Então a gente não podia falar porque era para, penso eu, que era para um não interferir na decisão do outro. Então a gente não podia conversar sobre o caso. A gente podia conversar sobre qualquer assunto, menos sobre o caso que a gente estava ali julgando. Até para avisar o meu marido onde eu estava e o que estava fazendo, que não tinha horário para chegar, porque eu também tinha filho pequeno, né? Então eu precisava dar uma satisfação, porque iam ficar preocupados comigo. Até porque o sorteio começou às 3 da tarde, então pensa a hora que isso acabou, né? Eu não pude telefonar, um oficial de justiça que ligou para ele. Então ele pegou meu celular, pediu para eu discar o número, mas não deixou nem eu falar com ele. A pessoa lá, oficial, foi uma mulher, uma oficial de justiça, quem falou com ele e explicou que eu tinha sido escolhida para ser jurada e que eu não tinha horário para voltar, mas que era para ele não se preocupar que eu estava lá no fórum. Agora eu pergunto, como eles conseguiram os nomes dos jurados e ainda entraram em contato com eles para mandar cartas, para poder tentar fazer com que os jurados se voltassem para eles, ou para acusação ou para defesa, enfim. Como eles conseguiram isso? Bom, o julgamento do DOCA durou 21 horas e durante todo o julgamento, o DOCA não levantou a cabeça e não descruzou as mãos, do início ao fim. E como já era de se esperar, o seu advogado alegou o quê? Alegou legítima defesa da honra, que ele agiu na emoção do momento, que ele estava defendendo a sua honra, que não tinha sido nada planejado, o que de fato eu acho que não foi planejado mesmo, né? Eu não acho que ele falou tal dia, tal horário, eu vou dar tantos tiros no rosto da Ângela. Eu acho que isso não foi planejado, mas isso não muda nada, isso não muda o final da história, ele matou ela, né? Então como assim defesa da honra? Mas na defesa do seu advogado lá, o seu cliente não precisava ficar preso, porque ele não mataria mais ninguém, já que era um crime passional e o motivo da sua paixão já estava morta, né? Porque era dela que ele gostava, então ele não ia matar mais ninguém. Ele também falou da boa família do DOCA, que era tradicional, que era uma pessoa, pessoas, né, de classe social boa, falou que ele era um bom marido, que ele sempre foi preocupado com o sustento da casa, um bom pai, um homem correto, essas coisas. Já quando ele foi falar da Ângela, para defender o seu cliente, né, o DOCA, ele tentou desmoralizar a vítima, falando da sua vida sexual, das drogas, dos filhos que ela não tinha a guarda, daquele caso do caseiro lá que ela foi envolvida, que foi na casa dela, enfim, ele usou tudo que ele sabia da vida da Ângela, que ele bisbilhotou, que ele vasculhou, ele usou tudo, e assim com termos ofensivos, dizendo que ela era uma mulher fatal, capaz de levar qualquer homem à loucura, que ela era uma prostituta de alto luxo da Babilônia, uma Vênus lasciva, e ainda disse que ela teria admitido ter tentado tirar a própria vida várias vezes e que ela de fato queria morrer, já que ela teria feito um testamento tão jovem, ainda quando tinha 26 anos de idade, então desde aquela época ela queria se matar por causa dos filhos e que os amigos sabiam que a vida dela era ruim, que ela era triste, que ela era depressiva e tudo mais, isso para tentar justificar o assassinato. Outro argumento que ele usou é que o Ibrahim Suede, que namorou a Ângela e andava armado, chegou a ameaçar a Ângela com uma arma apontada para o seu rosto e que ela teria dito: atira se for homem, porque alguém contou para ele, para esse advogado. Ou seja, ela provocava os homens e queria que alguém a matasse, já que ela não tinha coragem de se matar e ela era infeliz, que para isso ela provocou o seu cliente, o DOCA, até ele perder o limite
e matá-la, como de fato ela queria. Então a culpa era dela, ela queria morrer. Quando chegou a vez da acusação, o Dr. Evaristo de Moraes Filho argumentou que o DOCA era anteriormente sustentado pela ex-mulher, a Angelita Scarpa, e que por fim era sustentado pela Ângela, que ele não trabalhava e por isso tinha cometido o crime para ficar com o dinheiro dela. E ainda alegou que ele era um playboy irresponsável e também que ele era um traficante, o que foi totalmente sem propósito, porque ele não pôde provar essa teoria. Então, enfraqueceu. Ele também detalhou onde foram os tiros, já que os jurados não puderam ver as fotos. Quando eu fui jurado, eu vi as fotos, mas nesse caso aqui não sei porque não puderam ver, o que é bem melhor não ver. Mas ele se embasou na teoria de que o DOCA teve tempo para mudar de ideia depois de ter dado o primeiro tiro. Ao invés disso, apertou o gatilho mais 4 vezes. Lembrando que ele atirou 5, né? Que um tiro falhou. Então ele apertou 1 e mais 4. E que nesse tempo ele podia ter mudado de ideia. Quando a sentença foi lida, muitos aplaudiram a decisão dos jurados. O DOCA foi condenado a 1 ano e meio por excesso culposo de legítima defesa, mais meio ano por ter fugido da polícia, além de ter de pagar as custas do processo. Como o DOCA já tinha ficado preso por 7 meses antes do julgamento, portanto cumprido 1/3 da pena e era réu primário, ele recebeu um sursis, que é uma suspensão constitucional de pena, saindo livre do tribunal. Então veja só, ele saiu pela porta da frente ao final da audiência. Em 1980, 2 homicídios, chamados feminicídios hoje, mas que na época não tinha esse nome, revoltaram a população. As donas de casa Heloísa Balesteros e Maria Regina Santos Souza Rocha foram mortas por seus maridos só porque elas queriam se separar deles, e eles não aceitaram. Então mataram elas, alegando legítima defesa da honra. Nessa época, em 1980, as manifestações femininas contra casos de violências de mulheres estavam surgindo. Eram movimentos fracos ainda, mas que já faziam um certo barulho, ali um certo burburinho na sociedade. E por conta desses 2 casos, no dia 18 de agosto de 1980, em frente àquele colégio de freiras que a Ângela estudava, o Santa Marcelina, fizeram uma passeata, quando então usaram o slogan que ficaria muito conhecido: quem ama não mata. Aproveitando esse gancho, a promotoria recorreu à decisão e pediu a anulação do julgamento do DOCA, alegando que a decisão do júri não ia de acordo com as provas apresentadas. O Tribunal Superior acabou concordando com a promotoria, anulou o julgamento e determinou o novo em Cabo Frio, isso 2 anos após o primeiro, em que ele saiu praticamente livre. Nesse, o público do lado de fora do fórum era outro. Um grupo de mulheres fizeram uma vigília com faixas e cartazes com dizeres de defesa da mulher. Foi uma manifestação pacífica e não muito numerosa, mas que provocou um certo reboliço ali na cidade, inclusive no julgamento. O advogado de acusação para esse segundo julgamento foi o Dr. Heleno Fragoso e o advogado de defesa foi o Dr. Humberto Teles, porque o seu advogado do primeiro julgamento não pôde defendê-lo dessa vez. Os argumentos da defesa foram idênticos aos argumentos anteriores e o doutor Heleno argumentou que não era a Ângela que estava sendo julgada e sim o DOCA, o que foi aceito pelos jurados e também pelo juiz. Eles tinham que se focar no DOCA e não na Ângela, como tinha sido no primeiro julgamento. O dia era 5 de novembro de 1981, quase 5 anos após o crime, e o julgamento durou 18 horas aproximadamente, quando então foi lida a sentença. 15 anos de reclusão por homicídio qualificado. Para a família da Ângela, eu acredito que não foi muito, nem o justo, mas com certeza foi bem melhor do que o primeiro julgamento, que ele saiu praticamente impune. O DOCA cumpriu apenas 5 anos da sua pena no presídio Ari Franco, no Rio de Janeiro, até obter a sua liberdade condicional em 1987. Em 2006, ele lançou o seu livro, como eu já falei aqui, o intitulado Mea Culpa, onde ele dá a sua versão do crime, somente a sua versão, né? Porque ela não está mais aqui para falar nada, então ele escreveu o que ele quis e o que ele bem entendeu. Depois ele deu uma entrevista para uma emissora de TV, onde ele dizia que ele não tinha matado a Ângela por amor, por conta do slogan "Quem
Quem Ama Não Mata, que não foi feito só pelo caso da Ângela, e pelos outros feminicídios que aconteceram ali naquela época, mas ele ficou muito visado ali por causa da Ângela, ele ficou muito, falavam muito isso para ele, né? Então ele era uma das pessoas que eram julgadas por esse slogan Quem Ama Não Mata. E só para acrescentar aqui a minha opinião, a minha humilde opinião, óbvio que ele não a amava, porque 4 meses de relacionamento não é tempo suficiente para amar ninguém. O amor ele é construído aos poucos, com o tempo, com dedicação, com companheirismo, uma série de coisas. E é óbvio que em 4 meses ninguém ama ninguém, o amor não é assim, né? Então o que eles viveram foi uma louca paixão, e a gente sabe que paixão acaba, então de fato ele não matou a Ângela por amor. O Doca faleceu em 18 de dezembro de 2020, aos 86 anos de idade, no Hospital Samaritano de São Paulo, em decorrência de um ataque cardíaco. Ele deixou viúva, 3 filhos, 10 netos e um bisneto. Um pouco mais de 3 anos depois da morte da Ângela, em 1980, o Milton, o ex-marido da Ângela e pai dos seus 3 filhos, faleceu em um acidente de avião. Então veja só, em 3 anos as 3 crianças perderam pai e mãe. Em 1982, o Miltinho, o filho mais velho da Ângela, sofreu um acidente de moto. Ele teve lesões seríssimas e passou a ser cuidado pelos familiares por andar e falar com dificuldade. Em 1988, o Luiz Felipe, o filho mais novo da Ângela, faleceu em um acidente de carro. Em 2006, a mãe da Ângela, Maria Diniz, também faleceu. Ela já não era mais costureira e ajudava a cuidar do neto. Na ocasião em que ela morreu, ela e a neta, a Cristiana, cuidavam do Miltinho. Existe uma rua chamada Ângela Diniz em Búzios, bem próxima ali à casa onde a Ângela foi assassinada, na Praia dos Ossos. O caso Ângela Diniz, ou caso Dock Street, cada lugar fala de um jeito, inspirou diferentes produções, como o filme de 1977, intitulado Os Amores da Pantera. Em 12 de julho de 1982, estreou a minissérie brasileira na Globo, intitulada Quem Ama Não Mata, protagonizada por Marília Pêra e Cláudio Março, reprisada em setembro de 1985. Em 5 de junho de 2003, foi exibido um episódio sobre o caso no programa Linha Direta. E em 2020, foi lançado o podcast também sobre o caso intitulado Praia dos Ossos, que, como eu falei, é maravilhoso e eu vou deixar aqui no descritivo do vídeo. Aliás, eu usei esse podcast como fonte de pesquisas porque as meninas fizeram um trabalho detalhista e muito completo, maravilhoso. Em 2023 foi lançado o filme Ângela, escrito por Duda de Almeida e dirigido por Hugo Prata. Infelizmente, mesmo com toda a repercussão que esse caso teve, né, no segundo julgamento, graças ao movimento Quem Ama Não Mata, ainda muitos casos de feminicídio acontecem diariamente. É muito triste isso, né? Eu postei há pouco tempo aí uma homenagem aos 100 anos da morte da Nenê Romano, que é a personagem principal do meu livro, né? O livro é sobre a Nenê Romano, que foi vítima de um feminicídio. E como estava fazendo 100 anos, eu fiz uma homenagem, tá aí no canal para quem quiser ver, né? Eu fiz uma pequena homenagem para ela. E um rapaz, que eu não sei se está por aqui assistindo este caso aqui hoje, né? Ele fez um comentário, que inclusive eu apaguei, obviamente, mas que dizia algo assim: e daí? Que importância tem mais um caso de feminicídio a ponto de você fazer uma homenagem? Quanta besteira, é muito mimimi. Isso porque não é a mãe dele, né? Ou a filha, uma irmã. Só se ele for um psicopata que não tem sentimentos por ninguém, então, ok, ele vai achar realmente que é um mimimi, né? Agora, se ele não for um psicopata e tiver sentimento por alguém, eu garanto que ele não acharia mimimi se acontecesse com alguma mulher da vida dele. Então, pessoal, vamos nos importar, né, com o outro, porque a vida é isso aí. Tudo passa, a gente morre, então enquanto aqui a gente tem que se importar, porque esses casos só aumentam. Se você vê algo, denuncia, não cruza os braços, já que não é com você. Se importe, não custa ajudar, um telefonema, chamar a polícia, qualquer coisa assim, porque você pode salvar uma vida. Então, se importe, faça a sua parte, porque a gente tá aqui de passagem, então o que fica é o que a gente faz de bom para os outros.
Bom, pessoal, esse foi o caso de hoje. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, da forma como eu contei o caso aqui para vocês. E se gostaram, não se esqueçam de curtir, de compartilhar, ativar o sininho, de comentar e também de se inscreverem no canal para me ajudarem a impulsionar o vídeo para mais pessoas e fazer o canal crescer. E é isso, pessoal. Obrigada por me ouvirem até aqui e até o próximo vídeo. Tchau!